Olá! Bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Meu nome é Letícia Essa, ou essa Letícia. Sou professora de inglês, apaixonadíssima por idiomas e viagens. E hoje tenho uma convidada muito especial para vocês. Ela, que é ex-paquita, atriz e ama teatro desde os 14 anos. Foi para Irlanda, ficou 6 anos lá como intercambista e também trabalhando, também atuando no teatro. E fez 2 mochilões incríveis para a Ásia. Com vocês, Mika! Ok? Uhum. Ok. Então, olá, Mika, tudo bom? Oi, Lele, tudo bom? E você? Tudo bem. Mika, me conta um pouco de você. Quem é Mika? Quais são suas paixões? O que você fez da vida? Me conta tudo. Desde pequena sempre gostei muito de teatro, sempre gostei muito de TV. Então, com 14 anos, comecei a fazer teatro. Na verdade, quando eu tinha 14 anos, eu era muito roeira, eu brincava muito na rua. Minha mãe queria me tirar um pouco de ficar muito na rua, né? E aí ela descobriu uma casa de cultura que tinha curso de espanhol, e aí nós duas começamos a fazer aula de espanhol. Nessa casa de cultura eu descobri que tinha curso de teatro, e aí eu já me matriculei nesse curso de teatro, e fiquei por 8 anos nessa casa de cultura, estudando teatro amador. Saí de lá e fui fazer faculdade de teatro. E foi uma experiência incrível na minha vida, e aí eu já fiz bastante peça teatral. Eu já fiz algumas coisas na TV, bem pouca. O meu foco e o meu trabalho ele é mais resumido dentro do teatro e no palco. Mas eu também já fui paquita, da Xuxa. Eu fiz parte durante quase 5 anos do Parque O Mundo da Xuxa, que fica aqui em São Paulo. E eu fazia shows dentro do parque. Eu era paquita azul, era muito lindo. E eu fiz alguns eventos com a Xuxa, né? Claro, nós nos encontramos algumas vezes, mas eu trabalhava mais dentro do parque mesmo. Uhum. E aí, depois que eu saí do parque, na verdade, quando eu estava trabalhando no parque, eu conheci o Mu, meu namorado, meu namorido, hoje em dia, nós estamos juntos há quase 9 anos. Caramba. E eu conheci o Mu numa viagem. O Mu, ele sempre teve uma visão muito diferente de viagem, e a gente foi se dando muito bem, assim, desde o início, né? A gente se viu, a gente se encontrou numa viagem, num cruzeiro, e só depois de 1 ano que a gente foi ficar junto, e aí a gente não se largou mais, e aí a gente foi vendo coisas para nossa vida, e a gente decidiu que a gente queria vivenciar algo fora do Brasil. E aí nós começamos a procurar por intercâmbios, agências de intercâmbio aqui no Brasil, que a gente pudesse viajar para fora e aprender inglês e viajar. Então, nosso intuito era os dois, aprender inglês e viajar. E aí nós fomos em algumas agências, em uma agência específica apresentou a Irlanda para nós. Essa agência falou que na Irlanda nós poderíamos ir com visto de estudante. Certo. Com visto de estudante a gente poderia trabalhar meio período durante 6 meses, que é o período de estudo. E quando acabasse esses 6 meses de estudo, a gente podia trabalhar período integral, full time. Uhum. Ótimo, porque a gente precisava trabalhar. Então a gente ia com visto de estudante, mas também com visto de estudante é possível trabalhar. Na época que nós fomos, era 1 ano o visto, mas de um tempo para cá mudou. Agora são 8 meses o visto. Uhum. E nós brasileiros podemos entrar na Europa e para viajar e ficar 3 meses na Europa sem aplicar para visto. A gente pode simplesmente comprar passagem de ida e volta. Tá. E quando a gente chega na Europa, eles vão perguntar onde você vai, etc. e tal, e você vai falar. E eles te dão um visto de 3 meses. Isso para quem vai para viagem. Para quem vai como estudante e vai ficar mais de 3 meses, tem que mostrar a aplicação. Mas aí a agência que nós fechamos, eles deram toda a carta, a escola que a gente ia ficar, eles deram toda a documentação que a gente precisava para passar nessa primeira fase, que é da imigração. E aí quando nós passamos da imigração, mostramos todas as papeladas, a gente não sabia falar inglês, então é só chegar lá e entregar no guichê. Alguém da agência foi buscar a gente no aeroporto, levou para casa, e depois uma pessoa da agência foi dar uma volta com a gente pela Irlanda,
para a gente conhecer o lugar, onde eram os mercados, onde eram as escolas, e foi isso. E aí depois a gente foi conhecendo a Irlanda. E a escola também, que nós fechamos, quando a gente chegou na escola, eles também nos deram toda a papelada para abrir conta, para poder ir na imigração. Depois que você entra no país, você tem um tempinho para aplicar para o visto de estudante, que é mais duradouro, né? E a gente teve que comprovar que nós tínhamos 3.000 euros na conta, cada um. Então, basicamente foi isso. Foi um processo tranquilo, porque foi um processo todo feito com uma escola desde aqui do Brasil. Entendi. Legal. E como foi essa experiência em relação ao trabalho, né? Porque você foi como estudante, mas que também pode trabalhar. Me conta essa experiência de trabalhar na Irlanda, trabalhar em outro país, e ainda assim, você não tinha inglês ainda, você não sabia inglês. Você foi sem saber nada. Entendi. Sim, eu não sabia falar nada de inglês, eu sabia um pouquinho de vocabulário, um verbo ou outro, mas eu não sabia conectar frases, eu também não entendia nada. Então eu ia para a escola todos os dias de manhã e à tarde chegava em casa e ficava estudando muito para conseguir falar, conseguir entender e chegar na escola no outro dia e lembrar das coisas, né? E aí, nesse processo, a primeira coisa que eu e o Mu fizemos foi vender pão de mel. Ele que deu a ideia, ele falou, namorada, vamos vender pão de mel na Irlanda, porque eu acho que vai gerar um dinheiro pra gente, né? Algo brasileiro e tal. Então, assim, acho que nosso primeiro desafio foi como descobrir como que fala bicarbonato de sódio em inglês, farinha em inglês, então todas essas coisas, sabe? E depois que a gente descobriu tudo isso, nós fizemos o pão de mel e a gente saiu vendendo na vila que a gente estava morando e na escola. E aí foi super gostoso, porque aí a gente já tinha que, né, se jogar ali, entrar num açougue, num salão de cabeleireiro e já se jogar para oferecer um Brazilian honey cake. Honey cake, né? Pão de mel. E aí essa foi a nossa experiência. Depois disso, eu trabalhei como babá. Foi uma viagem de 15 dias. Foi bem interessante, com uma família fofíssima. Eu cuidei de um menino que era autista e tinha síndrome de Down. Ai, e o irmão, fofíssimo, fofíssimo. Connor, o nome dele. E ele tinha 8 anos e o irmãozinho dele chamava Yuji, ele foi adotado, veio da Rússia, então era uma família assim, fofíssima. E aí depois, foi incrível, e depois eu trabalhei no Burger King. Foi uma experiência muito dura, mas foi um lugar que eu amadureci muito, porque eu trabalhava com pessoas que eram extremamente grosseiras, de gritarem comigo, de brigarem por nada, de ser um trabalho muito mecânico, de eu não poder me comunicar muito bem. Eu lembro que eu ia trabalhar assim muito nervosa, eu ia trabalhar com medo. Eu chegava lá nervosa, eu meio que já passava um pouco de mal assim antes de chegar lá. Complicado. Mas eu fui. Eu fui porque eu precisava trabalhar. Eu precisava do dinheiro para me manter lá. Claro. E eu tive todo o apoio do Mu também, né? Ele sempre conversava comigo. Né? Você tem que conversar com ele, você precisa se expressar para eles entenderem por que você fez tal coisa errada. Mas eu também não sabia falar inglês, então eu também não conseguia me expressar. Além de ter a trava da língua, eu tinha a barreira de não conseguir chegar até eles, porque eu tinha medo, né? Então eram 2 travas, a da língua e a do medo deles. Mas enfim, passei por isso, foi bem difícil, mas eu amadureci muito nesse processo. E depois que eu saí do Burger King, eu trabalhei num restaurante. Esse restaurante fez eu expandir muito meu olhar para a vida de intercambista, porque até o momento eu queria voltar para o Brasil, eu não queria mais ficar na Irlanda. Por essa experiência ruim no Burger King. Também, né? Assim, é muito complicado ser uma pessoa de outro país que não conhece ainda tanto a língua e ainda em um ambiente hostil, né? Realmente. Sim. Porque eu gosto muito de estudar, sabe, no geral. Eu tenho uma amiga que diz que o conhecimento ele é libertador. E ele é mesmo. A gente vai estudando, a gente vai conhecendo e a gente vai, sabe, se adaptando, ampliando a nossa visão, o nosso jeitinho de ser. E lá na Irlanda foi muito isso, porque eu fui como visto de estudante. O primeiro ano, o segundo ano, eu também renovei como estudante. O Mu também foi como estudante, mas o segundo ano dele, ele já pegou a nacionalidade dele, europeia. Os avós dele
vieram de Portugal, então ele tem toda essa documentação portuguesa. E isso facilitou muito a vida dele na Irlanda e, consecutivamente, a minha. Consequentemente, É isso? Consequentemente, a minha. Porque Pois eu é. pude aplicar para o visto de partnership, que eles falam, que é como se fosse a união estável aqui no Brasil. Então, isso me ajudou muito a poder trabalhar full time na Irlanda. E aí, com esse visto, eu trabalhei full time, então eu não era mais obrigada a estudar inglês, eu podia estudar outras coisas e eu fui pesquisando outras coisas. Então, eu fiz um curso lá sobre conhecimentos gerais da União Europeia. Dentro desse curso eu também estudei francês e espanhol, mas eu ainda não falo francês e espanhol, né? Estou estudando francês, só falo inglês. Outra coisa que eu amo é línguas, amo falar inglês. Como eu sempre fiz teatro, sempre tive a arte presente na minha vida, eu pensei, poxa, eu preciso sair também desse ambiente de escola, livro gramatical e Burger King, que é um lugar que eu também não conseguia me expressar, né? E aí eu falei, vou fazer um curso de teatro, um curso iniciante. E aí eu comecei com workshops, depois eu fiz um curso que durava 2 meses, e aí semanalmente eu encontrava uma galera que era local, eram irlandeses, e eles estavam ali para vivenciar uma arte, para vivenciar algo diferente. Então eu fui fazendo isso, eu falei, poxa, eu preciso me expressar de outra forma e a arte vai me ajudar com isso. E aí nesse curso de teatro a gente lia peças, a gente conversava sobre várias coisas, a gente tinha que ir seguindo o que a professora falava, e depois do curso a gente saía para tomar uma cervejinha, para ir para um pub, para conversar. Então eu comecei a me relacionar com pessoas também que eram de outra vibe, né? Que era um pouco mais diferente. Isso me ajudou muito a me expressar dentro do inglês, expressar o meu sentimento. Fiz um curso de teatro irlandês específico lá, então o meu visto também me ajudou muito a conseguir bolsa para esse curso, que era um curso caro. Então, como residente de lá, eu pude aplicar para uma bolsa, eu apliquei, foi ótimo. E aí eu fui vivenciando, eu sempre tentei na minha vida linkar a arte com o trabalho, né? E apresentei uma peça lá, que essa peça foi escrita pelo meu diretor aqui no Brasil, o Lucas Escandura. Ela foi escrita em português. Nós ensaiamos ela aqui no Brasil, mas a gente resolveu apresentar lá na Irlanda. E aí eu fui atrás de alguns cafés, porque essa peça ela se passa num café, ela é toda contada do ponto de vista de uma garçonete. Eu trabalhava de garçonete na época, inclusive foi por isso que surgiu essa peça. E aí a gente apresentou essa peça em 2 cafés, ela era em português, mas tinha muitas intervenções em inglês. Então muita gente que não era brasileira foram assistir. Então tinha gente da Lituânia, da Espanha, da Romênia. Foi bem interessante. A Irlanda é um país que é realmente multicultural, né? Você sempre fala de pessoas de várias nacionalidades. Você diria que esse é um ponto positivo de morar na Irlanda? Totalmente, totalmente. A Irlanda tem uma história muito de conquista, porque a Irlanda teve a maior favela da Europa, e aí teve um tempo que eles passaram muita fome lá, sabe? Que a galera meio que migrou para os Estados Unidos. Então a galera migrou da Irlanda para os Estados Unidos numa época que estava muito difícil viver lá, e eles viviam muito da batata lá. Então tem muita comida lá com batata. Tem até pinga de batata, enfim. Nossa, e é bom? Sabe que eu nunca experimentei a pinga? Eu comi várias coisas de batata, fish and chips e tal. Mas pinga de batata eu não cheguei a experimentar. Mas eu sei que tem, Tá bom. Então voltando a falar disso que você perguntou, qual é o ponto positivo e da Irlanda ser um país multicultural, é isso. Então, eles migraram muito para fora e atualmente, depois de um bom tempo, né, hoje eles são uma potência econômica muito grande dentro da União Europeia. Então, tem muita gente da União Europeia inteira indo morar na Irlanda. E brasileiros também, claro, né? Então, quando você tá no seu trabalho, quando você anda na rua, você escuta português, você escuta polonês, você escuta italiano,
E assim é no seu dia a dia. Então eu trabalhava no restaurante com gente da Índia, com gente da Romênia, com gente da Lituânia, com gente da Espanha. E aí você vai conversando, você vai aprendendo um pouco mais do outro, você vai entendendo como que o outro vive. E se você for uma pessoa aberta, você consegue ir absorvendo essas experiências, esse jeito cultural que as pessoas têm de lidar em outro lugar do mundo, e vai adicionando isso na sua vida, sabe? Então, eu acho que esse é um dos pontos principais da Irlanda, essa multiculturalidade. Outra coisa importante é que ela fica num lugar que é uma ilha, e é muito fácil de viajar para os outros países da Europa. O Mu fala que a gente fazia um joguinho. A gente saía da Irlanda e aí passava 4 dias, sei lá, na Dinamarca. Aí ficava 4 dias na Dinamarca e voltava. Aí daqui uns 2 meses saía da Irlanda, passava, sei lá, 4 dias na Espanha e voltava. Porque a passagem lá é muito barato. Então, e tudo isso com salário de garçom, garçonete, entregador de comida. Eu acho que é isso, sabe? Essa multiculturalidade e você poder viajar para os lugares mesmo. Maravilha, muito bom. Alguma dica para quem está querendo morar fora? Cara, eu acho que independente do lugar que você vá, você tem que ir muito aberto. Porque você pode estar num lugar, mas não vivenciar nada daquilo. Se você for uma pessoa fechada, se você quiser só o seu pãozinho quentinho, ou pãozinho de queijo quentinho de todos os dias que a gente come aqui, né? Eu acho que eu, por exemplo, quando eu fui, eu falei, não, eu quero experienciar a vida daqui. Então, é isso que eu tenho para comer, né? É batata com bife, é isso, então vamos comer isso, para que eu vou ficar sempre trazendo as minhas raízes? Ok, você trazer a sua, ok, você cozinhar um feijão, coisa que eles não fazem lá, ok, você comer pão de queijo, mas vamos experienciar outras coisas, né? Ok, você ter amigo brasileiro, inclusive eu tenho amigos brasileiros até hoje, fofíssimos, que me ajudaram muito, mas vamos experienciar outras coisas também, vamos tomar um café da manhã irlandês, vamos tomar um café da manhã num cafezinho romeno, vamos ver como que é, sabe? Vamos experienciar como que é o ano novo lá na Polônia, como que é o Natal em outro lugar. E aí eu acho que isso vai adicionando mesmo, assim, na nossa vida, sabe? Que incrível! Além disso, que acho que é um ponto, pro meu jeito de levar a vida, é um pouquinho negativo da Irlanda, que não tem jeito, isso nunca vai mudar, mas é o clima, né? É muito frio na Irlanda. Eu costumo dizer que o céu lá é cinza, não é azul. É muito frio lá e é um frio que é um vento muito gelado, é chuva o tempo inteiro. Nossa. Você tem que estar coberto o tempo inteiro. E para mim foi muito difícil me acostumar com isso. Nosso país é super quente, né? Tanto as pessoas quanto o clima. Então realmente deve ser uma divergência cultural e climática muito forte. Sim, sim. Eu lembro que às vezes eu acordava cedo para ir fazer algum trabalho, aí eu abria a janela, era tipo 7 horas da manhã, eu tava na rua e tava um breu, tava escuro. E eu falava, gente, como pode, né? Então foi muito difícil para mim também me adaptar ao inverno de lá. E pro Mu também. Então que bom que nós dois somos muito iguais nessa parte. Eu lembro que uma vez a gente veio pro Brasil e aí quando a gente voltou, nós ficamos um mês no Brasil e quando nós voltamos, era janeiro, né? Então era muito calor no Brasil e muito frio na Irlanda, na Europa. Eu chorei de frio. Eu falava assim, Murilo, esse frio é desumano, não dá, eu não quero mais morar aqui, meu Deus, vamos viajar para outro lugar, vamos para outro lugar que faça sol. E aí ele falou, verdade, namorada, vamos mesmo, vamos para um outro lugar, você tá certo, vamos começar a pesquisar. E aí a gente pesquisou vários lugares, a gente começou a viajar para vários lugares, e aí a gente viajou para a Ásia. Fizemos 2 mochilões na Ásia, tem muita coisa para falar da Ásia. A gente vai contar então no próximo vídeo, a gente fala sobre a Ásia. Adorei, eu amei, você é maravilhosa, Mi, muito obrigada. Não, imagina. Agradeço demais por ter aceitado. Não, imagina. Eu sou muito grata por você ter convidado, porque eu acho que nós duas estamos falando de coisas muito interessantes.
no sentido de a gente está passando a nossa experiência para quem quer ouvir, para quem está aberto a isso, e ir atrás de outras coisas também. Eu acho que é um jeito diferente de viver, de levar, de encarar a vida. Sim, compartilhando essas experiências realmente inspiram outras pessoas, né? E é isso, você também me inspira muito, eu agradeço demais por essa conversa, nosso bate-papo. E qual que é o seu Instagram, Mi? Sim, o meu Instagram, eu tenho ultimamente falado só do Vietnã, porque eu passei um mês no Vietnã e foi uma experiência muito incrível. Mas eu quero falar de mais viagens, né? Eu e o Mu, nós viajamos muito, os 2 mochilões na Ásia, mais várias viagens dentro da Europa. O meu Instagram se chama Arrume Já as Malas. Legal. Então, nosso próximo vídeo a gente vai falar sobre o Vietnã e esses mochilões aí pela Ásia, que eu tô muito curiosa de saber mais. E eu acredito que todo mundo aqui tá assistindo também. Legal. Quero falar mesmo. Maravilha, então, Mi. Muito obrigada. Gente, se inscrevam no canal. Por favor, curtam, compartilhem. E é isso. Agradeço demais e até o próximo vídeo. Mi, muito obrigada. Obrigada a você, Lelê. Beijo. Tchau. Tchau.